O que aconteceu antes do Big Bang? Basicamente, o que aconteceu para que acontecesse o Big Bang? Meus amigos, essa é uma pergunta que é alvo de estudos até os dias de hoje para se ter uma resposta definitiva, porque hoje em dia a gente já tem evidências quase que bem sólidas que o Big Bang aconteceu, como a própria radiação cósmica de fundo, a abundância de elementos leves no universo, a própria expansão do universo. Tudo isso são coisas que apontam que algo dessa magnitude aconteceu no universo que pode ter criado toda a matéria visível, inclusive você e eu. Primeiro de tudo, meus amigos, o Big Bang, ele não foi uma explosão. Muitas vezes, o Big Bang é pincelado pra gente, pintado pra gente como se fosse uma grande explosão de luz, que daí então o universo se expandiu. Aí daí tem aquelas perguntas, se ele for uma explosão, por que a gente não consegue ver a luz dele, já que o telescópio espacial James Webb consegue enxergar as luzes do passado? Por que a gente não enxerga a luz do Big Bang? Bom, meus amigos, tem muitas questões em cima disso. O Big Bang, na verdade, foi uma expansão que aconteceu de um estado pequeno e denso. Mas sim, existe algo que é remanescente a ele que se chama radiação cósmica de fundo. Ela tem pequenos focos de luz que é basicamente resultado desse grande evento energético. É tanto que é como se fosse um fóssil do Big Bang. É a única luz que podemos ver que é remanescente do Big Bang. Então, falar sobre o que aconteceu no universo antes do Big Bang, a gente precisa entender alguns pontos. Nessa fase do universo, as leis de física que conhecemos hoje em dia não poderiam ser aplicadas. Então, existem muitas hipóteses sobre as coisas que a gente observa, sobre os padrões que a gente observa no universo. Como foi de fato uma expansão de um estado pequeno e denso, muitos falam que o universo nessa época era como se fosse um estado infinito, que ele passou por várias expansões e contrações. É como se ele se expandisse e contraísse. Aí você fala assim, Rivaldo, mas o que levou a essa contração e expansão? Quando a gente observa a física quântica de maneira profunda, a gente pode entender algumas questões bem interessantes sobre o vazio, o nada. O nada para a física quântica, ele basicamente não existe. O espaço que você vê vazio, escuridão, que não tem nada, pode ser dinâmico. Ele pode haver flutuações, que são mudanças aleatórias de estado de energia. E nisso cria aquelas partículas temporárias, que até hoje, meus amigos, não se tem uma explicação concreta de como isso acontece. Mas sim, essas flutuações podem criar essas partículas temporárias que surgem em pares e depois se aniquilam. E ficam assim constantemente. Muitos atrelam essa ideia do nada com o Big Bang, que no estado inicial do universo, antes do Big Bang, o universo era assim, com surgimento de partículas que surgem em pares e depois se aniquilam, e pode de fato ter criado uma densidade para que o universo pudesse se expandir e se contrair, até que em um determinado momento ele se expandiu de vez, sabe? É como se você estivesse tentando ligar uma moto que está emperrada ali, e tem uma hora que ela vai, o motor funciona. Quando a gente observa sobre essas questões, a gente pode ver a presença dos elementos mais leves no universo, como hidrogênio e hélio, que pode ter de fato surgido nos primeiros minutos após o Big Bang. O que acontece é que logo após o Big Bang, o universo ficou em meio a uma grande névoa escura, uma névoa de hidrogênio. Então todos os objetos que surgiram, galáxias e estrelas, ficaram obscurecidas por essa névoa. Então, com o passar do tempo, à medida com que essa névoa foi se dissipando, a luz pôde viajar, porque essa névoa bloqueava essas luzes, as luzes dos objetos antigos. Não só a luz das primeiras galáxias e estrelas puderam viajar, como também a luz e a informação do resquício do Big Bang, que é a radiação cósmica de fundo. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido esse tema. Eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso. E também vejo que nos comentários vocês pedem muito sobre isso. Mas enfim, o que vocês acham? Vocês acham que de fato o universo pode ser um entre vários que pode existir por aí, que também é uma hipótese? Que o universo de fato passou por uma expansão e contração até que um momento ele se expandiu de vez? Ou vocês acham que de fato as flutuações quânticas do nada pode ter ajudado na expansão do universo? Porque hoje em dia a gente tem evidências que ele aconteceu. Mas como? Aí que é o problema. O que vocês acham sobre isso?